Descartes criou aí, né, o famoso método, né, o livro Discurso do Método, onde ele exercitou uma metodologia para descobrir essa verdade. E a grande inspiração de Descartes era que a verdade tinha que ser um modelo matemático, um modelo racional. Mas na conjuntura que Descartes viveu, se ele fizesse alguma coisa que não agradasse, ele poderia ir para a fogueira. Então ele fez um pacto tácito, né? Não explícito, de que, olha, eu vou trabalhar o mundo material. Eu não vou tocar no mundo do sobrenatural. Isso aí é problema da religião. Então eu só vou mexer com aquilo que eu posso pegar, medir, contar, comprovar de forma muito evidente e fazer isso de um jeito que seja verdade em Monteiro, em Bimirim, no Japão, na China, possível no universo e em outros planetas. Não é? Então o modelo matemático era esse. E a verdade então tinha que passar por aí para adquirir verdade científica. Se não fosse nessa comprovação, seria opinião, seria mito, seria religião, seria percepção pessoal de um jeito, de um, de outro, etc. Para Descartes conseguir isso, ele tentou encontrar uma forma que essa verdade fosse tão pura que não pudesse ser negada em canto nenhum e pudesse se estender. Então era uma verdade que teria de ser, além de racional, ela teria de ser universal. Né? E para ser universal tinha que ser abstrato. Não podia ser concreta, porque ela tinha que ir para o Japão, para a China, para o Canadá, para os Estados Unidos. E para ser e alcançar esse nível de verdade, então ela tinha que se separar. Ela tinha que estar bem distinta, né, desses outros componentes. Por exemplo, subjetividade. Nada de subjetividade na verdade, porque podia contaminar a verdade. Porque um poeta já tem uma subjetividade, um técnico já tem outra. Então esses camaradas fiquem lá distante, não misturam. Culturas, misturar a verdade com cultura, com costumes, com hábitos, com histórias específicas, de jeito nenhum, podia contaminar. Com religião, piorou. Então a verdade não tinha nada a ver com religião. E com filosofia, aí é que realmente a briga foi grande. Não dava para misturar filosofia, valor, né, concepção, com ciência. Concepção, filosofia é coisa que cada um tem a sua. A verdade não podia passar. Tá? Então, Descartes começou esse discurso na França, encontrou um grande parceiro na Inglaterra, que foi o Francis Bacon, um grande parceiro na Itália, os grandes centros intelectuais da época, que foi Galileu Galilei. E eles conseguiram realmente marcar toda uma cultura universitária acadêmica e marcar todo o Ocidente europeu nessa perspectiva. Na época, isso foi uma revolução. Foi uma emancipação da ciência. Foi uma conquista extraordinária.
Um século depois, começou toda um sistema filosófico e científico, conhecido como o iluminismo, o encicotelismo, onde a razão, então, era quem determinava tudo. E nada de filosofia no meio, para não contaminar a ciência. Não é? Só que nesse período, foi exatamente o período que a Europa estava abrindo as descobertas dos 3 continentes, as grandes viagens, os grandes processos de colonização e os grandes processos de escravidão. E o europeu veio exatamente com essa convicção que eles eram racionais, que eles eram intelectuais, que eles entendiam da verdade para o mundo inteiro. Então essa verdade era a referência que eles também queriam impor aos índios, aos negros, aos chineses, aos indianos, até se fosse preciso com as armas. Então, se na época igreja, filósofo, quisesse fazer uma crítica sobre essa ação científica, lá vem tu com religião. Né? Lá vem tu com filosofia. Então a ciência tentou se manter de uma forma tal que ela se tornasse praticamente incólume. Né? Incólume. E aí o grande discurso que era neutro, que ela não estava a favor nem de negro, nem de branco, nem de índio, nem de colonizador, nem de católico, nem de protestante, nem de rico, nem de pobre. Nesse período também foi um tempo que as escolas, do ensino fundamental ao ensino universitário, que hoje forma o conceito de escola pública, foi surgindo e amadurecendo dentro desse contexto. Então, o menino, a menina que ia para a escola, era um menino e uma menina que não tinha luz na razão, né? Então passaram a ser chamados de aluno. Aluno significa exatamente a pessoa que chega sem luz e a escola vai trazer luz para ele. Quer dizer, vai iluminar a razão, puxar pela razão, exigir, criar dinâmicas, didáticas para desenvolver a razão. Para isso a escola fez também toda uma grade curricular, para ninguém sair da grade, né? Onde esses elementos estivessem muito bem definidos. Criou todo um sistema de pós-graduação. Achou pouca graduação. Né? Criou um sistema de pós-graduação para zelar e garantir pelo método positivista de pensar e de agir. Então, você vai fazer mestrado, é para aprender a entrar na grade de forma mais perfeita do que você estava na graduação. Na graduação você exige muito. Mas aí vem, acharam pouco, vem o doutorado, o pós-doutorado, esse sim, esse é que vai ser a garantia do sistema educativo, né, do sistema científico, que vai garantir que a ciência prevaleça. E isso, gente, não foi só no campo acadêmico. Isso entrava e dominava todas as áreas da gestão, da política, da indústria, do comércio, né? De tudo quanto é espaço de conhecimento. Bom, aí na escola, essa jovem, como é que é o nome?
Vanessa, eu quero saber de botar a luz na cabeça. Vou fazer prova e mais prova. Ela vai passar muito vestibular, muito exame, para dizer como é que o raciocínio dela se desenvolveu. Não vou perguntar absolutamente pelo afeto. Não vou perguntar pela emoção. Não vou perguntar pela família. Não vou perguntar pelas raízes culturais. Porque isso não me interessa a verdade do caso. Não vou perguntar se ela está no Cariri, se ela está em João Pessoa, se ela está no Borborema, no Conde Mataú, porque isso não me interessa. Então ela pode vir, por exemplo, com uma emoção dilacerada. Eu nem sequer vou olhar, porque aqui ela é um número matemático. Ela tem que responder como a matemática tem. Né? Ela pode ser uma pessoa extremamente egoísta. Nem sequer respondeu bem intelectualmente, eu estou satisfeito. Né? Então veja, a história é meio irônica, né? Momentos que são revolucionários, se a gente não ficar muito atento, esses momentos revolucionários depois, quando a história muda, eles passam a ser muito conservadores. Esse modelo foi o que nós herdamos. Esse modelo foi o que veio para as nossas escolas, para os institutos federais, para as universidades antigas e novas. Foi lá nessas mais famosas que a gente preparou o corpo para vir para cá. Né? Então, vamos trazer essa educação para a Faculdade de Cajazeiras, de Patos, de Afogado de Gazeira, de Arbeiro, da Universidade de São Francisco, da UCEM, da Universidade de João Pessoa, e vamos vir para o semiárido. Como essa verdade é universal, é racional, o fato de estar no semiárido, nas aulas não significa. Aqui e acolá um projetinho, né? Aqui e acolá um projetinho, uma atividade de extensão que faz a ponte, mas esse tipo de verdade se pensava que era um único tipo de verdade durante muitos anos. Até que um bocado de gente dentro da própria academia, vendo os resultados a que essa verdade chegou, sobretudo com as duas guerras do século passado na Europa, no meio exatamente dos mais avançados na ciência, 6 milhões de pessoas mortas, milhões de judeus queimados. Né? E eles puderam sentir na própria carne o que eles fizeram com a colonização. E aí então começa a se perguntar: que ciência é essa que não resolve os problemas? Que ciência é essa que deixa os homens para competir e não para colaborar? Que ciência é essa que, para as pessoas serem felizes, tem que passar por cima dos outros? Né? Então, começou a surgir esse questionamento desse dogma. E se viu que tinha outra forma de abordar a ciência, outra forma de abordar o conhecimento, que não fosse só por aí. Então, enquanto a academia avançou nesse conhecimento abstrato, universal, racional, foi se vendo, né? Tem
uma indiana muito interessante, Vandana Shiva, já tem livro em português dela, o livro Abraçar a Vida. Ela é uma indiana nascida em regiões de bosque da Índia e estudou energia nuclear nos grandes centros da Europa Ocidental. E depois teve a chance de voltar para sua região, e chegou lá e ela não entendia mais nada. Então ela passou a fazer estudos profundos sobre o que é que ela aprendeu no Evangelho. E aí, em síntese, ela dizia que o que o europeu pensava que era universal, era europeu. Era machista, colonizador, e que não levava absolutamente em conta o local. A vida, os territórios. Não tinha essa referência. Não é? Não levava em conta a história. O conhecimento era dado como feito, como pronto, como acabado, como resultado de grandes pensadores, e não como um processo histórico, construído a partir das lutas, da vivência, da capacidade das pessoas, né? Etc. e tal, dos artistas. Não levam em conta a construção social, tinham esquecido praticamente de que eles nasceram em um contexto. Mas não foi só esse pensamento, essa ciência que nasceu. Todas que nascem dentro de um contexto. Né? Não viram, por exemplo, outra coisa importante que eu ia esquecer de lembrar é Newton. Que a ciência, historicamente, não foi vivenciada como neutra. Ela sempre foi vivenciada a favor e contra. Ela sempre tomou posição. A favor dos colonizadores, a favor dos ricos, a favor das classes sociais, das raças, né? De pequenos grupos que hoje detêm percentual de riqueza do universo, etc, etc. Então, eles não percebem que o conhecimento poderia ser comprometido explicitamente. Isso aqui é que a gente chama currículo oculto. Todo mundo aqui já ouviu falar de currículo oculto? Não? Só dar um exemplozinho. É teu nome? Darley. Darley, tu mora onde? Aqui do pai. Perfeito, teu amor. Imagina um menino, desde cedo, escutando isso da avó, da tia, e chega na escola, vai escutar oficialmente da professora. Então o que é que a professora está dizendo para ele? Meu filho, olha, campo, agricultura, não é lugar de quem quer ser gente, não. É lugar de pobre. É lugar que, se você quiser viver, tem que trabalhar muito. E não vai ter resultado nenhum. Vai puxar a cobra para os pés. Quantos de nós já escutamos isso? Não é? Então, cuide de estudar para ir para a cidade. A cidade é aquele lugar. Não é? Quantos estudantes não saem do semiárido para estudar fora? Os pais lá, para mantê-los em Recife, em Crato, em Campina Grande, em Cajazeiras, na expectativa de que eles estavam saindo da desgraça, da pobreza, para ir procurar outro grupo. Não é? Então esse é o currículo oculto. Eles não explicitam o que significa isso, mas usam esse discurso. Então, uma outra forma de ver a ciência é que ela pode ser comprometida explicitamente. Eu vou estudar com compromisso
de me formar e com a minha formatura eu poder aprofundar, pesquisar e ajudar meu povo. E ajudar meu seminário. E ajudar os lutadores que querem mudar esse mundo, essa realidade. Então, eu poderia aumentar esse quadro, mas eu acho que já deu para entender que existem duas maneiras de conceber o conhecimento e o papel da ciência. O que é que vocês viram lá no certo? Vocês viram no certo uma ciência que leva em conta esses componentes, que leva em conta a filosofia explícita, porque o discurso da ciência, condenando a aproximação da filosofia, terminou fazendo e tendo uma filosofia da ciência, uma concepção de ciência. Então existe uma concepção de ciência que está aqui, e existe uma concepção de ciência que está aqui. Então essa concepção de ciência dos institutos federais, nas academias, nas escolas públicas, aplicadas e desenvolvidas, vamos supor, no Cariri, no semiárido, elas vêm exatamente neutras. Ela vem exatamente desligada. Ela vem sem um compromisso histórico. Ela não leva em conta absolutamente a situação ambiental, nosso bioma, a nossa realidade, a nossa história, a nossa imensa cultura, as nossas raízes, né? Porque ela foi construída realmente com essa concepção filosófica, histórica, lá de trás. Então, nosso esforço, gente, em trabalhar com a formação de jovens e de adultos, do semiárido, de crianças, tem como base esse tipo de olhar científico, né? Onde a gente vai estudar a natureza e a história para captar isso. Primeiro texto que eu trabalho com meus alunos, depois que eles se apresentam e falam deles, sua história, seu nome, de onde veio, com que disposição veio, o que sabem fazer, né? Depois que eles fazem isso, quando a gente vai entrar propriamente no estudo do texto, o primeiro texto é sobre o papel da arte na educação. Vão se formar em técnicos. Então, o primeiro texto que a gente coloca é qual é o papel da arte na educação. E nesse texto tem três questõezinhas assim. Primeiro, a gente recupera o que significa aprender de cor. Aprender de cor. Como é que a gente entende aprender de cor? Decorado, né? Para fazer a prova, para fazer o concurso, para fazer o vestibular, não é isso? Mas em latim, aprender de cor é aprender de coração. E aprender de coração. E aprender com paixão. É aprender inteiro. Com sentimento, com emoção, com alegria, com prazer. Né? Então, a gente estuda e aprende nessa escola, vai ser assim. Né? Aí a gente vai mais adiante. Decoração. Quando a gente decora um ambiente, um casamento, um aniversário, uma festa, design aí, né? A gente está querendo que as pessoas que estiverem nesse espaço estejam bem. Isso a televisão sabe fazer, o cinema sabe fazer.
dizer, as igrejas e as religiões seculares. Eu vim agora há pouco da Itália, impressionante, não tem como não rezar, não tem como não meditar entrando dentro de uma igreja construída do século anterior. Porque é todo um clima, tudo é pintado, tudo é decorado, é com estátua, é séculos e séculos vai passando e cada artista vai colocando ali dentro a sua habilidade. Então ele escreve tudo. Aí o segundo elemento desse texto é perguntar com a turma, cadê a alegria da escola? Cadê a satisfação dos educandos? Cadê a paixão? Onde está? E o terceiro elemento desse texto são duas páginas só. Eu cito um artista de Glória do Goitá que fazia obras de arte do lixo e ornamentava sua casa, a intimidade do quarto, da cozinha, da sala, com o que retirou do lixo. Então eu mostro, no texto a gente mostra que o técnico é esse artista, que vai pegar o seu território, a sua propriedade, o seu lugar, que está muitas vezes na condição de um verdadeiro lixo, e fazer o que a artista faz. Olha, a gente já começa a aproximar a arte, cultura do ensino técnico. O que é que o artista faz? Eu digo, eu estava que tinha feito. Né? O artista percebe a realidade concreta que existe e que todo mundo vê. Mas o artista é um cara que, além daquilo que todo mundo vê, ele vê algo mais. Então todo mundo via lixo. O cara vê igual. A gente vê som. O cara chega, o artista vê música. A gente vê letra. O poeta chega, vê poesia. Né? Então, o técnico já começa a estudar filosofia. E a gente coloca filosofia como um estudo das concepções. Né? Já dá para a gente dar uma pensada?